no Jornal Rio Doce de hoje, estamos recebendo a presença do secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kevin Figueiredo, que também é psicólogo e lançou recentemente o seu primeiro livro chamado Inspiração. Boa noite, Kevin. Boa noite, Luana. Boa noite, pessoal de casa. Kevin, o seu livro ele faz um convite para reflexões profundas. O que motivou você a escrever sobre esse tema? Isso, no decorrer da pandemia eu percebia, como psicólogo, o quanto que a saúde mental das pessoas estava sendo afetada, né, com tudo aquilo que a gente vivenciou. E aí ainda no decorrer da pandemia eu iniciei um projeto chamado Café com Kevin, onde todos os dias pela manhã eu postava um pequeno vídeo de reflexão falando sobre questões relacionadas à nossa saúde mental, autoestima, depressão, ansiedade, sonhos, projetos, sempre pensando num relacionamento com a gente mesmo, com os outros e com o mundo. Esse projeto na época foi um grande sucesso, né? Várias pessoas assistiam, foram muitas visualizações, né? E agora eu peguei essas principais reflexões desse projeto, visto que esse tema da saúde mental ainda continua em alta, né? Com as pessoas cada vez mais interessadas nesse assunto, e juntei todas nesse livro que é uma inspiração. Então esse livro é como se fosse um diário de reflexões que vão nos ajudar a pensar, a olhar um pouco mais para a gente, olhar para o outro, olhar para o mundo, saber como é que a gente tem se posicionado em relação à nossa autoestima, em relação aos nossos sonhos, discutir temas como depressão, como ansiedade, a importância também da juventude, da gente valorizar a juventude, a importância do relacionamento, por exemplo, com os animais de estimação, como que eles fazem isso, como fazem bem para a nossa saúde mental. Tudo isso presente aqui dentro desse livro, numa linguagem muito simples e acessível, Luana. Muitas vezes, toda vez que a gente fala de psicologia, às vezes as pessoas usam termos muito técnicos, né, muito pesados, e as pessoas acabam não entendendo com profundidade aquilo que está sendo dito, né? Então, a minha intenção nesse livro é usar uma linguagem muito simples, utilizando inclusive às vezes de gírias, de uma linguagem coloquial, afastando um pouco do português formal, justamente para que seja o mais acessível possível para o mais variado tipo de públicos e de pessoas, para que todos nós, ao lermos essa obra, possamos nos sentir inspirados a cuidar mais da gente, nesse nosso processo de cuidando bem da gente, a gente cuida bem do outro e cuida bem do mundo, criando um ambiente melhor aí para todo mundo. E o livro, ele tem um público-alvo específico? Eu falo que esse livro ele foi feito para todo mundo mesmo. Como ele tem essa linguagem mais simples, né, essa linguagem mais leve, de maneira a abrir mão, às vezes, dessa linguagem mais complicada e utilizar termos mais populares para abordar temas tão complexos, eu falo que ele é para todo mundo, para todos os tipos de público, né? Tanto para o jovem, para o adolescente que está passando aí por esse processo de puberdade, de escolha profissional, que às vezes é um período tão conturbado na saúde mental dos adolescentes, quanto também para os idosos que estão no momento aí de fazer essa avaliação da vida, de fazer escolhas aí para aproveitar melhor aí essa fase da vida. Então, esse livro é para todos. O seu livro ele visa fortalecer a saúde mental por meio da psicoeducação. Você pode dar um exemplo disso? Isso, né? A gente costuma falar que existem 4 tipos de conhecimento. Existe aquilo que a gente sabe que sabe, aquilo que a gente não sabe que sabe, aquilo que a gente sabe que não sabe e aquilo que a gente não sabe que não sabe, né? Em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções, infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem o costume de nos psicoeducar, né? A gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. A gente não aprende, por exemplo, a dar nome para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente vive. Então, o objetivo principal do livro é promover em quem lê psicoeducação. É a pessoa saber olhar para os seus sentimentos e identificar, olha, isso é ansiedade, isso é depressão, isso é só uma tristeza. Não, isso aqui eu preciso tomar essa atitude para cuidar melhor da minha energia, eu preciso tomar essa atitude para alcançar melhor as minhas metas, alcançar melhor os meus sonhos. O meu objetivo, a pessoa, ao terminar esse livro, é que ela seja psicoeducada a esse ponto de se conhecer um pouco mais, conhecer melhor os seus sentimentos e assim conseguir ter uma vida de mais autonomia, de mais empoderamento, de mais autoestima. E quais que são os elementos chaves que vão ajudar os leitores a enfrentar melhor os desafios diários da vida? São muitos os elementos, né, que vão ajudar nesse processo. Por isso que eu falo que esse livro ele vem numa crescente, onde as pessoas a cada tema eles vão se complementando e ajudando as pessoas a alcançar aí esse processo. Sem dúvidas, um dos pontos principais e primordiais e que se fala muito aqui dentro desse livro é em relação à autoestima e ao autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não gosto de mim mesmo, eu não vou ser capaz de permitir que o outro goste de mim
eu não vou ser capaz de gostar do outro em profundidade, né? Então, sem dúvida, se a gente tivesse que eleger um ponto principal que auxilia nesse processo de saúde mental, de fortalecimento, de psicoeducação, sem dúvidas, é a gente se aprofundar muito no conceito de autoestima, do quanto que é importante a gente gostar da gente mesmo, porque se nem a gente gostar da gente mesmo, se nem a gente se conhecer e saber aquilo que a gente tem, vai ser impossível com que os outros gostem da gente e que a gente goste dos outros, que o mundo goste da gente e que a gente goste do mundo, né? No final das contas, a vida nada mais é do que um relacionamento de você consigo mesmo, de você com o outro e de você com o mundo. Isso tudo vai ser abordado aqui nessa obra. Certo, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta para continuar a nossa entrevista. O Jornal Rio Doce volta em instantes.